Glória a Deus. Eu já vou estar orando aqui pelo Jean, que vai estar trazendo uma palavra nessa noite. Vamos estar orando pela vida do servo de Deus. Na sequência, a gente vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, tão cheia da Tua presença e tão cheia da Tua glória. Cremos, Senhor, que o Senhor continuará a manifestar do Teu grande poder, a manifestar da Tua glória. Pai, enchendo o Teu Filho da Tua porção, enchendo mais a vida dele da Tua unção, enchendo mais a vida dele da Tua presença. Viemos aqui, Senhor, para receber de Ti, viemos aqui, Senhor, para nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Pai, como dito e ministrado sobre este louvor, que não sobre espaço nenhum para a carne, mas que esteja 100% completo pelo Teu Espírito, nosso ser. Usa a vida do Teu soldado, usa a vida, Senhor, do Teu profeta, com grande autoridade, com grande unção, em o nome de Jesus, para louvor do Teu nome. Amém. Aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar, cumprimento a todos com a paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por esse dia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, para ser uma oferta ao Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Teu Espírito manifeste em nós a Tua palavra. Que o Teu Espírito mova sobre este ambiente, trazendo entendimento na Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, nós vamos ler em Gênesis. Vamos continuar em Gênesis, né? Aleluias. Gênesis capítulo 30. Gênesis 30. Que bom que nós estamos aqui essa manhã. A Bíblia diz que um dia faz declaração, outro dia, e à noite também faz declaração ao dia. Então nós sabemos que nós estamos aqui para declarar o nome de Jesus sobre a terra. Nós só estamos vivos porque nós somos aquele que proclama o Evangelho e declara o Filho e a vida do Filho sobre nós. Todos acharam Gênesis 30? Foi um domingo de manhã que o mundo recebeu uma notícia. Você sabe que notícia foi essa? Não? Uma notícia que mexeu com o mundo todo. Teve um terremoto. Vocês lembram disso? Aí teve tanta coisa. E a notícia que chegou foi o seguinte: correram para dar essa notícia, dizendo bem assim: ó, nós fomos lá e o corpo não está lá. O túmulo está vazio. Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele está aqui. Essa é a melhor e maior notícia que nós temos. Não é as notícias, porque as notícias que a gente vê no jornal hoje, amanhã vai estar na lata do lixo, que é notícia velha. Mas a notícia que o túmulo estava vazio, você pode ir lá em Jerusalém, é notícia nova todo dia. Sabe por quê? Porque ele ainda continua vivo. Não é que ele só ressuscitou naquele dia, como Lázaro, que depois morreu de novo. Mas Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E isso ele traz sobre nós a ressurreição para nunca mais morrer. Então isso já nos alegra. Porque sempre que você ouvir uma notícia ruim, traz isso na sua mente. Fala bem assim: ó, estou passando por isso, está acontecendo isso, disseram que vai acontecer aquilo, disseram que não sei o que, disseram que... Mas Ele está vivo.
Pronto. Só de você saber disso. Ele está vivo e está comigo, Ele está aqui, Ele está em nosso meio, Ele é o ressurreto, Ele é Jesus. Só de nós sabermos disso, só de trazer isso para a sua mente, já muda, irmãos, já muda. Não sei com você, mas só de eu lembrar, isso eu fico imaginando, por exemplo, a criança, o Isaac, por exemplo, né? É quem eu mais tenho proximidade. O Isaac, quando ele acorda em casa, por exemplo, a Cláudia vai sair fazer uma caminhada, eu estou no computador, irmão, ele acorda, ele fica assim na casa, procurando os pais. Porque qual que é a percepção dos filhos? Cadê meus pais? Né? Onde eles estão? Então, quando você acordar, ufa, ele está vivo. Eu acordei, eu dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Enquanto eu estava dormindo, enquanto você estava dormindo, Ele estava te sustentando. Bom, vamos lá? Gênesis. Já que nós estamos falando de dormir, vamos falar de sono, de sonho. Jacó, vamos ver aqui do verso 36, só não lembro do 35, eu acho, para entender um pouquinho melhor. 34, vai. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinha listras e manchas brancas, e todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estranque, amendoeira e plátano. Em outras versões vai estar escrito álamo, plátano e amendoeira. E nele fez listras brancas, descascando parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. E depois fixou os galhos, descascando juntos ao bebedouro, na frente do rebanho, no lugar onde costumava beber água. E na época do cio, os rebanhos vinham beber e acasalavam-se diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. E assim foi formando o seu próprio rebanho, que se separou de Labão. Toda vez que a fêmea mais forte estava no cio, Jacó colocava os galhos no bebedouro em frente aos animais, para que se acasalasse perto dos galhos. Mas os animais que eram fracos não colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelo e jumento. Capítulo 31, agora o verso 10. Na época do acasalamento, tive um sonho. É Jacó explicando o que aconteceu. E olhei e vi os machos e as fêmeas fecundando, e o rebanho tinha listras e era salpicados, e asmalhados. E o anjo de Deus disse no sonho: Jacó? E eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja todos os machos que estão fecundam o rebanho, têm listas, são salpicados e malhados, porque têm visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel. Betel, para quem não sabe, significa casa de paz. Onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Presta atenção. A situação é o seguinte: Jacó, irmão de Esaú, lembra da história de Jacó e Esaú? Esaú vende a primogenitura por um prato de comida. Jacó vai lá, se disfarça, as mãos, o cheiro do irmão. O pai, Isaac, o abençoa.
E depois de abençoado, ele agora tem que fugir do seu irmão. Vai para uma terra em que agora ele vai servir a um parentesco seu, Labão. E tem ali as suas filhas. E você sabe de toda aquela história também, que ele diz, olha, eu vou casar com uma, como é que eu faço para pagar? Eu não tenho dinheiro, eu saí sem nada, mas eu tenho uma promessa. Eu saí sem nada, mas eu recebi as bênçãos do meu pai da primogenitura. Então significa que, apesar de eu não ter o dinheiro, eu tenho uma palavra, que é onde eu colocar a mão, vai prosperar. Então ele saiu com essa palavra. Das vezes, como foi dito aqui, hoje você não tem o dinheiro, mas Deus está dizendo, você tem uma promessa. E a promessa não se trata somente sobre o dinheiro, trata-se aonde você colocar as mãos, como existe uma promessa que bênçãos estão sobre ti, então aonde você colocar a mão também vai ser abençoado. Aonde você colocar as mãos, os negócios que Deus te envolver serão abençoados. Sabe, a gente tem vivido isso esses dias, porque em plena pandemia, em plena crise, graças à misericórdia de Deus, algumas das empresas, ou a maioria delas, que a gente tem o privilégio de poder administrar, eles falaram bem assim, olha, nós estamos no ano histórico, né? Todo mundo sabe. Então, eu lembro que um deles, agora para esse mês de novembro, ele me mostrou o gráfico, ele falou bem assim, esse é o melhor ano da nossa empresa. A gente está até querendo abrir mais uma. E ele falou, isso começou a acontecer desde o dia que vocês chegaram aqui. Irmãos, a média, só para vocês terem uma ideia, eles vendem uns produtos que as médias custa 3 mil, 4 mil reais. Ele falou, olha, o maior revendedor do Brasil, da América Latina, já conseguiu vender no inverno, em tempo propício, 500 unidades. Isso é um recorde histórico. Mas eu sei que vocês caminham por milagre. Então, esse mês, ele falou bem assim, o que vocês estão fazendo é milagre de Deus. E eu sempre coloco no grupo, toda a glória ao Senhor Jesus. Sabe, sempre quando acontece uma venda, eu digo bem assim, ó, não acho que a gente é bom não. Bom é Ele que está fazendo. E eles falaram bem assim, olha, esse mês nós fechamos com 1000 vendas. Você tem ideia do que é isso? Eles falaram bem assim, olha, isso... Uma menina que é gerente de uma grande revendedora, ela disse bem assim, isso é impossível, o que está acontecendo é impossível. Eu falei, nós servimos ao Deus do impossível. Então, irmãos, Deus nos deu algo, que Ele está dizendo bem assim, olha, não tem problema se não acredita em mim. Se Labão não acredita, se Labão serve a outros deuses, mas se você chegar nesse ambiente, você traz um altar ao Deus verdadeiro, e eles vão reconhecer quem é Deus. Porque você serve a Deus, você é filho da promessa. Então o que você faz quando você está diante de alguém que não acredita em Deus? Você condena o Deus dele? Não precisa fazer isso. Você simplesmente constrói um altar para o Deus verdadeiro, que automaticamente o falso vai ter que sair. E nós temos vivido, irmãos, tempos da bênção do Senhor, nós temos vivido tempos da promessa de Deus sendo manifestada sobre a nossa casa, sobre a casa daqueles que estão à nossa volta, porque esse é um ano que Deus, eu tenho falado isso sempre, o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração, é ano que Deus separou para transformar provisão em multiplicação. Deus não quer só, irmãos, que você tenha o pão nosso de cada dia em casa. Deus está dizendo, o pão é nosso, eu quero que você tenha a multiplicação desse pão, porque existe 40 mil pessoas para ser alimentada com esse pão. Homens e mulheres e crianças estão com fome, e Deus vai usar a sua vida para alimentar essa nação, para alimentar essa multidão. Se você disser, eis-me aqui, o céu já tem a provisão. Agora, Deus colocou em nossas mãos. Esse homem, Labão, fez um trato. Mas assim como Jacó tinha enganado, Labão enganou ele. Disse, você vai casar com a minha filha, só você trabalhar 7 anos. E aí quando você terminar, está tranquilo, está pago. E a gente sabe da história, ele faz isso, aí ele joga a filha que não era, e depois dá outra, e diz, não, agora é porque assim, aqui em casa, primeiro vai casar essa, depois, primeiro casa a mais velha, depois vai casar a mais nova, e você vai ter que trabalhar mais 7 anos.
Ele disse, tudo bem, então vamos trabalhar. Aí só que chegou um depois, diga assim, Jacó teve um sonho. Irmão, quando Deus revela o sonho, já era. Quando Deus mostra o sonho, sabe o que ele está dizendo? Já era. Se você olhar, José está dentro da cadeia. Dentro da cadeia tem um copeiro. Teve um sonho. Sabe o que José disse para ele? Já aconteceu, meu filho. Agora, quando Deus mostrou o sonho para José, sabe o que Deus estava dizendo para José? Zezinho, já era para você, meu filho. Esse sonho não é um sonho seu, é o que eu vou fazer. Independente para onde você vá, o que vai acontecer, isso vai acontecer. Então, quando Deus mostra esse sonho, o sonho tem a ver com a visão, não é simplesmente um sonho de barriga cheia, mas Deus está mostrando algo dos céus. É que a nossa visão é tão limitada, que Deus está dizendo para você, vá dormir, porque se você acordado não vê o que eu estou vendo, então vá dormir. Sabe, quando nós estamos dormindo, a gente sabe que a nossa mente não para, nossa mente continua. Agora, o que é interessante? Se você perceber, quando você está acordado, o que você está vendo, o que você está ouvindo, vai influenciar no seu sonho. Não sei se você já percebeu. Se você começou a falar de alguma coisa naquele dia, e ver muito aquele dia, não sei se você já percebeu, já aconteceu de você sonhar com aquilo que você tanto falava. Se alguém começar a falar muito de uma coisa e falar muito, porque a tua mente não desliga. Enquanto você vai dormir, ela está lá, trazendo as imagens que você falou enquanto estava acordado. Então aqui, Jacó tem um sonho. Dentro do sonho, ele vê o seguinte, ele vê o rebanho, e ele vê aquelas ovelhas, carneiros, os mais fortes, que quando eles estavam no cio, os listados, ia lá e replicava, reproduzia. O anjo diz, você está vendo isso aí? Ele diz, estou. Então agora acorda. Sabe quando Deus manda a gente ir acordar do sonho? Deus está dizendo, vá lá e faça o que você viu. Tem muita gente que só sonha, Senhor, o ano que vem, 2021 vai acontecer. Senhor, eu tenho um sonho que o Senhor me deu, e vai fazer, e vai acontecer. E Deus está dizendo bem assim, ei, acorda. Sabe o que é acordar? Ele está dizendo, olha, desperta, e vá fazer o que você viu. Não fique esperando 2021. Não fique esperando mudar o calendário. Deus está dizendo, comece agora a fazer o que eu te mostrei. Porque Deus, ele não está refém de calendário. Deus não está refém ao tempo em si. A cronologia de Deus é diferente da nossa. E sabe o que ele viu? Aí quando ele acordou, ele disse, Labão, a gente tem um terceiro trato para fazer. Qual que é? Olha, você vai me pagar assim. Os rebanhos que tiver listados serão meu. Os que não tiver listados serão seu. Daqui para frente vai ser assim, eu vou pagar assim. Ele disse, tá bom, você quer isso? Ele disse, quero. Por quê? Olha o que Jacó tinha. Jacó tinha, por costume, antes de ele ver esse sonho, Jacó tinha o seguinte, ele cuidava do rebanho de Labão. Então, quando um animal de Labão morria, sabe o que Jacó fazia? Pegava um dele e substituía, para Labão não sentir falta. Jacó, sempre que via, eu sou o responsável pelo rebanho, está faltando um, pega do meu, põe lá. Ele tinha esse costume, Labão sabia disso. Então Labão pegou, disse bem assim, daqui para frente vai ser assim, os listados são seus e o restante é meu, né? Labão disse, vem cá meus filhos, pega todos os animais que geneticamente podem reproduzir listados e leva para longe daqui. Leva para um lugar que caminha em 3 dias. Uau, isso fala com a ressurreição. 3 dias, isso fala com a morte de Cristo. Ele disse, leva para longe, põe bem longe, os filhos vão levar para longe. Mas Jacó tinha um sonho, não importa a distância, irmãos, o quanto você acha que está distante do sonho, Deus está dizendo, não, se você tem o sonho, você tem a mim, se você tem a mim, isso é profético que vai acontecer, pode até colocar muito longe de você, mas eu vou fazer você chegar lá. Pode até afastar de você essa possibilidade. Tem pessoas que na empresa, quando alguém sabe que ele vai ter uma promoção, diz, não, vai trabalhar lá no outro lugar. Não adianta. Deus vai dar um sonho dentro da cadeia e vai dizer para ele, saia para fora da cadeia.
Não adianta colocar em outra posição, porque a posição que Deus estabeleceu vai acontecer. Aí o que Jacó fez? Jacó vai lá, ele disse, eu vi no sonho. Foi lá e pegou 3 tipos de vara. Ele pegou álamo, plátano e pegou amendoeira. Começou a descascar, deixar uma parte clara nessas varas. Com cuidado, ele fez isso. Álamo, uma espécie de vara que mesmo seca, depois de seca, ela dá fruto. Ele sabia o que estava fazendo. Deus já tinha passado, mesmo depois de seca. Eu lembro quando Ezequiel, como nós lemos ontem, ossos sequíssimos. Ezequiel disse, os ossos estão secos. Deus disse, então tá bom, tem vida. Eu posso trazer uma palavra de vida. Então mesmo em situações secas, álamo, ele tem essa propriedade. Aí ele tem o plátano. O que era essa árvore? Ele é uma árvore que ela consome todos os poluentes. Então, poluição do carro, do dia, ela consome na sua casca, nessa vara. Só que quando ela vê que ela está cheia de poluentes, sabe o que ela faz? Ela solta, ela troca a sua casca. Às vezes a gente está vivendo em situações que, irmãos, as mensagens vão vindo, as coisas vão vindo, as poluição vai vindo no seu ouvido, na sua mente, você vai ficando sujo, mas você lembra que Jesus preparou vestes novas, então você solta isso e prefere viver a vida que Ele preparou para você. Álamo tem essa propriedade. Outra propriedade que tem no plátano é que ela cresce 30 metros. Então, irmãos, não é uma pequena árvore. Ele sabia uma característica de uma árvore ou de um galho que crescia muito. Ele está dizendo, opa, mesmo que alguém tente impedir, o crescimento vai acontecer. Ele pegou uma outra, que era a amendoeira, a terceira e última. Qual que é a da amendoeira? Lembra quando o Senhor disse para o profeta, olha, o que você vê? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Então quando ele pegou a amendoeira é a única árvore frutífera, que quando nós estamos no inverno, e o inverno está meio bagunçado, por exemplo, tem dias que o inverno começa em tal dia, termina em outro, a gente não sabe mais as estações. A gente sabe, por exemplo, está inverno hoje, a gente passa pelo inverno e usa roupa de calor, está meio bagunçado, mas a essa árvore, o tempo não engana. O tempo em si não deixa ela sabe exatamente quando o inverno vai acabar. Essa é uma característica específica dessa árvore. Então, quando os especialistas, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem neve, que tem esses negócios todos, existem alguns animais que também têm as características parecidas. Eles sabem, por exemplo, quando aconteceu o tsunami, os animais, eles têm sinais da natureza. Então, quando aconteceu o tsunami, teve animais que já começou a correr. E o povo não sabia, vê os pássaros passando, dizendo, oxe, quando esses pássaros estão indo? É que eles já estavam vendo algo. Eles sentiram algo. Só que os animais podem errar no seu sentimento, mas a amendoeira não. A amendoeira, quando ela dá o fruto, ela está dizendo o seguinte, pode trocar as roupas, porque mudou a estação. Quando ela dá o seu fruto, pode se preparar, que é uma mudança de estação. E o que ele estava vendo? Nessa terceira vara, ele estava dizendo, Deus está preparando uma mudança para a minha vida. Por isso que, olha o verso 10, ele vai dizer bem assim, ó, eu tive um sonho, ele não contou esse sonho para ninguém, detalhe, hein? Nem a esposa sabia, nem Labão sabia, nem os filhos sabiam, ninguém sabia do sonho, ele só revelou o sonho muito depois. No 31, verso 10, ele está dizendo o seguinte, ó, vamos ler no verso 9, para a gente entender. Ele está dizendo assim, ó, foi assim que Deus tirou o rebanho de seu pai e deu a mim. Para quem que ele está explicando isso? Para sua esposa. Só depois de Deus ter feito tudo, é que ele vai explicar para ela. Aí ele vai dizer, na época do acasalamento eu tive um sonho. E olhei e vi que os machos fecundavam no rebanho e tinha listras, eram salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados, malhados,
porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou eu, Deus de Betel. Ele só foi contar o sonho depois de ter feito tudo. Então tem coisas que Deus dá para você que você não pode falar agora. Tem coisas que Deus colocou no seu coração que você não pode revelar agora. Você vai ter que esperar um tempo. Quer ver um exemplo? Quando Deus, no capítulo 30, sabe o que Deus vai falar para ele? Deus vai falar para ele, no verso 31, se não me engano, deixa eu ver aqui. Sou eu, Deus de Betel, aqui, no verso 31, 13. Vai dizer bem assim: saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Isso foi quando ele teve o sonho. Sabe o que o anjo disse para ele? Saia agora da sua terra e volte para a sua terra natal. Agora eu te pergunto, ele saiu naquele momento? Não. Porque muitas das vezes Deus fala conosco, dizendo assim, saia agora. Aí você já quer sair correndo. Faça isso agora. Aí você já quer sair fazendo. Mas olha o que ele disse, saia agora e vá para a sua terra natal. Mas não era para sair agora, no tempo dele. Era para ele primeiro fazer o sonho, aquilo que ele tinha visto. Então qual foi a estratégia que Deus mostrou para ele? Deus fez o seguinte, olha, nós seres humanos somos assim também. O que você estiver olhando, você vai multiplicar. O que você estiver olhando, se você olhar continuadamente para algo, vai ser gerado dentro de você. Então se você olhar muito para pornografia, se você olhar, não vou nem dizer pornografia, se você olhar muito para uma mulher, um homem olhando para uma mulher muito, Deus está dizendo, vai gerar um adultério dentro de você. Sabe quando o adultério entrou em Davi? Quando ele olhou. O que você olhar muito vai produzir algo dentro de você, porque primeiro produz um desejo, e esse desejo é um fruto. Então o Senhor está dizendo o seguinte, o que você escutar muito vai produzir algo dentro de você. O que você ver muito vai produzir algo. Então Jacó disse, é isso que eu vou fazer. Quando os mais fortes, os mais fracos eu deixo para Labão, mas os mais fortes ele escolheu, porque ele conhecia o rebanho. Entende? Se os mais fortes estiverem no cio, eu vou lá e coloco as varas e deixo eles olhando. Quando eles olhar, a reprodução vai ser listado, malhado, conforme aquilo que eles estão vendo. A vara era um sinal dizendo, e outra, Jacó ficava olhando junto e ninguém entendia nada o que estava acontecendo. Jacó, ele guardava aquelas varinhas com ele, quando chegava no tempo do cio, Jacó levava nas águas e colocava lá, e ficava olhando. Tinha os filhotes, Jacó pegava as varas e guardava de novo. Chegava no tempo, Jacó ia lá e colocava as varas de novo, porque ele entendia isso, ele viu, o anjo mostrou isso a ele, o que nós estamos olhando. Então cuidado, tem pessoas que estão reclamando, né? A Netflix está fazendo isso. Quem disse que é para você estar olhando os filmes da Netflix? Porque isso vai produzir algo dentro de você. Mas eu estou revoltado com isso. Nosso problema não é brigar com Labão. Nosso problema é resolver a produção. É como nós vamos produzir. O que nós vamos produzir. Mas o mundo está produzindo beijo gay, está produzindo. Esquece. Vá você produzir algo. Vá você gerar algo. Vá você gerar. O que você está vendo, vá lá. Fecha a porta do teu quarto, olhe para ele. E quando você sair para fora, produza o que você vê dentro do seu quarto. Olhe, fecha a porta de novo. Coloque as varas. A vara, a palavra. Ele está dizendo, olhe para essa palavra. Fica olhando para ela, fica olhando para ela. Fica olhando para ela. Comece a se alimentar dela. E quando você for produzir algo, vai sair uma palavra de dentro de você. Sabe, Deus, Ele vem nos ensinar sobre isso. Esse homem está vivendo duas fases. Existe um tempo de sair. Existe um tempo para a gente se mover. Mas ele disse, não é agora ainda, meu rebanho está crescendo. Presta atenção. Duas fases que Jacó viveu. A primeira era, sempre que Labão perdia um animal, ele ia lá e acrescentava. Labão roubava dele. Porque Labão escondia alguns animais, sabendo que Jacó ia fazer isso, ele ia lá e escondia para Jacó colocar mais. Agora, na fase que você está produzindo, o homem pode roubar. Agora Deus disse, Jacó, vem cá. Essa fase sou eu que vou produzir. O homem não pode mais roubar.
Por isso que Labão disse: não tem como, quem está fazendo isso é o Deus dele. Essa genética é impossível, eu afastei para longe daqui. Não é possível que esses animais estão saindo assim. Quem está produzindo isso só pode ser Deus. Então não posso pegar mais nenhum animal dele. E ele começou a ter mais animais que Labão. Existe uma promessa de Deus para os nossos dias. Existe uma provisão de Deus para esses dias. Existe uma multiplicação de Deus para esses dias. E isso tem a ver com o que você está olhando e com o que você está ouvindo. Apocalipse, ele vai dizer bem assim: olha, venha, compre colírio, porque eu quero que você enxergue o que vai acontecer. Eu quero que você enxergue o que eu estou fazendo. Eu quero que você enxergue a minha movimentação. Se a nuvem anda, vocês vão ter que andar, porque vocês não vão se mover. E sabe o que é interessante? O pão vinha da onde? Do céu, né? O pão não caía do céu? Nós estamos em Santa Ceia. O pão caía do céu. Então, se eles não ficassem atentos à nuvem, eles poderiam ficar sem pão. Porque o pão não vinha da terra. O pão vinha do céu. Então, quando as nuvens se moviam, eles tinham que se mover. É como se a padaria se movesse. É como se você fosse comprar pão hoje, está ali na esquina. Mas, de repente, quando você ora, você diz bem assim: epa, vai mudar, ela está saindo daqui, então vamos seguir ela. Veja que Deus sempre, na multiplicação, Ele pede para você olhar para um lugar. Abraão, você é pai. Abraão, tá bom, eu sou pai. Ele disse: não, você não entendeu, sai daí. Olha para as estrelas, olha para a areia. Sabe, nós precisamos olhar, irmãos, com a visão que Deus tem nos dado. Deus tem colocado uma palavra profética sobre os nossos dias. E Deus está dizendo: eu quero que você, quando você entrar nesse ambiente, primeiro, um ambiente de oração. A gente tem entrado muito em ambientes de oração, no quarto, na casa. Deus está dizendo: você entra muito para pedir. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 5. Vamos, Eclesiastes capítulo 5. Quando a gente entrar, tem um segredo. Sabe, Deus está dizendo: vai florescer. Eu creio, irmãos. As estações estão mudando. Não é à toa que nós estamos vivendo o que está acontecendo nesse ano. Vai florescer, as estações estão mudando. Mas a igreja é aquela que vê antecipadamente o sonho. A igreja é aquela que tem acesso à mente do noivo. Então, se nós temos acesso à mente do noivo, nós vamos conseguir ver antes. Eclesiastes 5 diz assim: ó, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber o que estão agindo mal. Não seja precipitado nos lábios, nem apressado no coração para fazer as promessas diante de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós estamos falando sobre as varas, o que Deus passou a estratégia para Arão, para Jacó. Sabe o que Deus estava dizendo? Jacó, eu falei a Abraão, eu falei a Isaac, mas em você eu vou cumprir toda a promessa. De você vai vir as 12 tribos. Qual foi o tempo que Jacó precisou para sair? Nós precisamos entender e ler os nossos dias. Sabe qual foi o dia que Jacó disse bem assim: já deu, agora eu tenho que ir embora? Foi que ele observou que enquanto ele reproduzia os animais listrados, ele observou também o seguinte: meus filhos estão nascendo. Ele tinha filhos. E quando Efraim nasceu, ele disse: arrume as malas. Nasceu Efraim. Vamos sair daqui. Labão não queria isso, mas ele disse: chegou o dia. Efraim nasceu. Efraim nasceu. Quando o filho nasce, quando o filho nasceu, Isaías 9, quando um filho nasceu, um filho se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é
Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe, quando esse filho nasceu, Deus está dizendo, arrume as malas. Vai ter mudança. Nós só estamos aqui por causa do nascimento desse menino. Quando Jacó viu Efraim nascendo, ele disse, mulheres, arrume as malas aí, que agora Deus vai nos levar para um lugar diferente. Sabe, Jesus não nasceu para você ficar no mesmo lugar. Jesus nasceu para você ficar na sua vidinha. Jesus nasceu para você ter uma vida melhorada. Jesus nasceu para te dar uma vida nova. Jesus nasceu para fazer tudo novo, de novo. Jesus nasceu para nos dar acesso ao que a gente não tinha. Ele nos deu acesso ao que a gente não tinha. Então nós precisamos agora, pela fé, receber esse sonho e entrar dentro dessa visão. E sabe o que Deus está dizendo? Quando você entra nesse lugar, eu tenho aprendido muito com Deus. Quando você chegar a um lugar de amadurecimento, sabe o que você vai fazer? Ele está dizendo, quando você vier falar comigo, irmão, a melhor coisa de você orar é você não falar nada. Eu tenho aprendido muito isso com Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu fui conversar com alguém que sabia muito sobre ciência. Eu fico calado, porque tudo que eu falo ele já sabe. Eu falo, olha, porque a estrela, ele fala, não, a estrela mora assim, acontece isso, e faz. Eu falo, não, mas então você fica, fala, meu Deus, o que eu vou falar? Ele é doutor, ele é mestre nisso. É melhor só ouvir. Então, diante de Deus, Deus está dizendo, quando você chega no lugar de maturidade, quando você entrar para orar, você não vai ficar falando, não. Você vai ouvir, porque você entrou no lugar de alguém que sabe muitas coisas, e você não tem o que falar diante dele. Jó, compareça-se aqui diante de mim. Aonde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Jó se calou. Irmão, Jó fala versículo, capítulo, e vai falando, até que chega, acho que no 38, Deus diz, vem cá. Sabe, muitas vezes você tem falado nas suas orações com Deus, Deus, porque isso, porque aquilo, Deus está vendo isso, Deus faça aquilo, Deus está dizendo, cale-se. Só ouça. Sabe por que aqueles animais se multiplicaram? Porque eles estavam em silêncio, só observando o que estava na sua frente. Jesus, irmão, por que a gente precisa entender isso? Sabe quando você vai ser uma oferta? Quando você fechar a sua boca. Porque um dia, a Bíblia diz que entrou um cordeiro mudo por nós. E até os reis disseram para ele, você não vai dizer nada? Você não vai falar alguma coisa? Ele disse, não, você não entendeu, eu sou oferta. Se coloque como oferta a Deus. Se coloque como uma oferta diante dos problemas, todo mundo está falando, você diz, tá bom, eu sou oferta, Jesus. Jacó, você tem tudo para falar. Eu estou falando das varas. E eu quero trazer aqui um homem, parente de Moisés, Arão. Arão, irmãos, quando Moisés subiu no monte, ele fez a besteira de chamar o povo, dizer, eu também estou meio perdido. Ele se revoltou contra o seu líder, ele se revoltou contra Moisés, ele fez muita coisa, mas um dia ele aprendeu com Deus a ser uma oferta. Um dia, os líderes que estavam junto com ele, se revoltaram e se levantaram contra ele, dizendo, Arão, ele disse, oi, você não vai falar nada? Ele disse, não, eu sou oferta. E Deus disse, Moisés, vem cá. Arão já entendeu. Pega as varas. Traz e coloca o nome de cada um dos líderes nas varas. A vara que florescer, esse é o líder que eu escolhi. Coloca todas as varas aí. Sabe qual era a vara? Uma vara de amendoeira. Deus fez. Detalhe, essa vara que ele usava para caminhar, ele já estava idoso. Sabe aquelas pessoas de idade que usam aquele, eu não sei como é que chama aquele negócio, que usa, como? Bengala. Ele usava como uma bengala. Então, era um pedaço de amendoeira.
seco, morto, arrancado há muito tempo, que só servia para apoio. Mas um dia, Deus disse: coloca aí todas as 12. Eu vou fazer da vara seca florescer, que já é um milagre. Uma vara seca, uma bengala, florescer, sabe por quê? Toda árvore que dá fruto, primeiro ela dá flor. Então Deus está dizendo: eu vou fazer florescer, eu vou fazer dar fruto. E se está pouco para vocês, eu vou fazer ela crescer. Porque a árvore que eu escolho, a vara que eu escolho, não tem a ver com ela, não tem a ver com você. Deus está dizendo: não tem a ver com você, tem a ver com as minhas escolhas. Tem a ver o lugar que eu escolhi para você. Eu vou fazer dar fruto, eu vou fazer crescer, eu vou fazer ela viver novamente. Então não tem a ver com o que a gente está fazendo, tem a ver com o que Deus já fez. Então se tem a ver com o que Deus já fez, e eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, então por isso nós precisamos entrar como uma oferta a Ele. Oferta. Eu sei que nós temos a vontade de adorar e adorar. Eu não estou falando de que você não pode adorar. Eu estou falando que quando a gente vai orar, a gente pede muita coisa, a gente fala muita coisa, a gente quer ensinar a Deus muita coisa. A gente quer dizer: Deus, está vendo o irmão assim? Senhor, ajuda ele a corrigir isso, isso, isso. Senhor, faz isso naquele vida daquele. Deus está dizendo: você sabe do quê? Aqui é para você ouvir, filho. Aqui é para você ouvir o Pai. Jesus, quando fez a multiplicação, sabe qual foi as palavras de Jesus? Ele pegou assim e falou: presta atenção. Se a gente vai multiplicar, vocês precisam entender que precisa ser uma oferta para fazer isso. Porque a oferta é o que multiplica. Aí ele diz assim: Pai, eu te dou graças. Sabe por quê? Porque o Senhor me ouviu. Mas não é, eu estou falando isso aqui para dizer: olha, Pai, o Senhor está me ouvindo. Não, eu estou dizendo isso porque eles não sabem que o Senhor me ouviu. Então eu estou falando para eles entenderem que o Senhor já me ouviu. Então eu te dou graça. E agora, vamos multiplicar isso aqui. Então veja que a multiplicação, quando Deus pegou a vara de Arão, a Bíblia vai dizer o seguinte: e Deus fez isso, porque Arão permaneceu calado. Não era mais sobre Arão falar, mas era o que Deus manifestar, o que ele falava aos ouvidos de Moisés e de Arão, naqueles dias. Existe um tempo que Deus está marcando. A vara da amendoeira, ela sinaliza uma mudança de tempo. Um sair, um romper. Ele estava preso à casa de Labão. Mas Deus disse: hoje é dia de romper. Então muitas das vezes a gente está preso a um sistema, a um trabalho. Nós estamos presos até a nós mesmos. Quantas vezes você já tentou, iniciou o ano dizendo bem assim: eu vou fazer isso. E você até começou, mas não terminou. E você vai de novo dizendo: não, isso vai acontecer. E você vê, você está preso. Mas Deus está dizendo: eu trouxe o meu Espírito para libertar os cativos do cativeiro. E sim, Ele está sobre os seus ombros, toda a autoridade. E a unção despedaça todo o jugo, está sobre Ele. Para quê? Para nos fazer livres. Sai daí. Existe uma palavra de liberdade para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, eu vejo que o que aconteceu na vida de Jacó: Abraão ouviu a promessa, Isaac ouviu a promessa, mas Jacó viu a promessa. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi aquele que viu. Abraão ouviu, mas não tinha visto os 12 filhos que viriam de Jacó. As 12 tribos, que sinalizaria de uma delas a vinda do Cordeiro. Então ele pegou, Deus dizendo: eu vou me manifestar a você, um romper. Em você vai acontecer algo que vai mexer com toda a história. E dele veio as 12 tribos. Isso fala sobre um romper de Deus. Naquele que era o enganador, naquele que era o mentiroso. Sabe o que Deus está dizendo? Irmãos, como foi louvado aqui: então liberta-me de mim. Você acha que Deus não sabe quem é você?
Então, que adianta? A gente acha que, bem assim, não, eu preciso fazer isso porque agora Deus vai fazer. Deus está dizendo, não, eu sei quem é você. E o que vai acontecer com você não tem a ver com você. O que você está fazendo tem a ver com o que Deus já fez. Tem a ver com o que Deus já fez na cruz. Nós precisamos entender isso. Agora, se você olhar repetidamente, continuadamente para algo, esse algo não vai produzir algo em você? Produziu nos animais? Produziu em Jesus? Jean, isso funcionou com Jesus? Funcionou. Jesus, ele disse assim, ó, eu faço o que eu vi meu pai fazer. Então tudo que ele ficou vendo o pai fazer, ele disse, eu estou fazendo. Porque isso multiplica, o que eu vejo vai multiplicar. Agora, o que Jesus nos ensinou para a gente fazer? Eu quero que vocês participem da Santa Ceia. Porque fazendo isso, em memória de mim, toda vez que você faz isso, toda vez que você bebe, você participa do corpo e do sangue, Deus está dizendo, eu estou produzindo algo dentro de você. Toda vez que a gente olha para a vara, Ele está produzindo algo em nós. Então toda vez que você comer do corpo e do sangue de Cristo, Deus está produzindo algo em nós. Nós precisamos entender isso. Está sendo produzido. Você pode até dizer, eu não estou vendo, mas Deus está produzindo. Deus está produzindo alguém melhor. Deus está produzindo alguém melhorado. Deus está produzindo ações em nós melhoradas. Não é mais sobre os mentirosos, mas Deus está dizendo agora, Jacó, você é Israel. E a palavra foi dada a Jacó, mas ela caiu em Israel. A Bíblia diz isso. A palavra foi dada a Jacó, mas ela caiu em Israel, porque era alguém que Deus já tinha recebido no seu coração, já tinha recebido a palavra, mas ele continuou vendo e visualizando para que pudesse melhorar. Então a gente precisa ir à igreja, a gente precisa ouvir a palavra, a gente precisa estar conectado, para quê? Para que haja uma mudança em nós. Se você se afasta disso, se você se afasta do corpo e do sangue de Cristo, é um retrocesso. Então nós precisamos estar continuadamente olhando. Amém? Olhe para o alvo, que é Cristo. Vamos celebrar a Santa Ceia. Eu vou convidar a palavra é conhecida em 1 Coríntios capítulo 11, verso 22, porque Ele está vivo. Nós podemos crer no amanhã. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos apresentar o pão e o suco, que após essa oração será transformado. Ah, Jesus, assim como aqueles animais foram transformados ao olhar, o Senhor nos ensinou que toda vez que fizermos isso, nós estamos sendo transformados. Pois o justo é como a luz da aurora que brilha dia após dia até ser dia perfeito. Aperfeiçoa em nós a tua vontade. Aperfeiçoa em nós o teu querer, o teu propósito, Senhor, para que possamos cumprir e produzir aquilo que o Senhor já determinou desde a eternidade. Pai, nós apresentamos a Ti este suco, que seja transformado agora, estenda suas mãos, seja transformado agora no Teu sangue, conforme a Tua palavra. Jesus, esse é um privilégio que o Senhor nos deu nessa manhã, de sermos participantes do corpo e do sangue. Pai, nós apresentamos também este pão e clamamos para que seja transformado agora sobre o Teu corpo. Pães feitos por mãos de homens, mas que agora não são mais. Pela transformação e pela fé nós acessamos isso. Pela fé em Ti e pela fé na visão e no sonho e nas palavras que o Senhor nos deu, nós acessamos isso agora e Te agradecemos, ó Pai, por essa transformação que o Senhor tem gerado em nós, pela Tua palavra, pelo Teu sangue e pelo Teu corpo. Graças nós Te damos, Jesus. Nós vamos
fazer a distribuição. Os obreiros vão fazer a distribuição. Quanto Ele amou, eis nesta chaga pureza para o maior pecador, pois mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguir na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, Jesus. Teu sangue lavado. Obrigado, Espírito Santo. Sabe, para alguns, essa será a última ceia de 2020. Essa é a ceia do romper. Esse é o último alimento do romper. Um dia, Jacó disse: Labão, hoje é a última refeição nessa casa. Nós estamos saindo daqui. Nós estamos vivendo em Betel, que é a casa de paz, a promessa de Deus. Então nós apresentamos a nossa vida, Senhor, a Ti como oferta. Agradecendo a Ti por tudo que passamos esse ano. Agradecendo ao Senhor, Pai, por todas as coisas que o Senhor movimentou em nós, todas as coisas que o Senhor multiplicou em nós, com Teu amor, com a Tua misericórdia. Apesar de todos os nossos defeitos e falhas, o Teu amor preencheu em nós, com Teu sangue, produzindo algo que o mundo não podia nos dar. Somente os céus. Somente os céus, Pai. Senhor, nós perdoamos todos os nossos inimigos, todos aqueles
que de alguma maneira fizeram ou falaram algo contra as nossas vidas, nós perdoamos. Assim como Jacó, a sair daquele lugar, ele recebeu o perdão e ele liberou o perdão. Nós estamos saindo de um ano, muito em breve, e se o Senhor permitir, nós estaremos muito em breve em um romper de um novo ano, para viver as maiores multiplicações que essa terra já viu, para viver um derramar do teu Espírito, trazendo um reavivamento sobre as casas, sobre os lares, sobre os filhos, sobre as vidas, ossos secos sendo restaurados. Eu creio, Senhor, eu creio. O Senhor nos permitiu ficar vivo até aqui, para que os nossos olhos contemplassem o teu sonho, assim como a vara da amendoeira, sinalizando uma mudança de estação. O sangue e o corpo que nós bebemos nessa manhã sinaliza em nós uma mudança de estação, uma mudança que está produzindo algo em nosso interior. Somente isso, Jesus. Nós queremos ser gratos ao Senhor, gratos a Ti. Perdoa-nos, Pai, e nós perdoamos também todos os nossos irmãos. Nós os colocamos na posição de oferta ao Senhor. Não é sobre dinheiro, mas é sobre vida. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai. Nós entregamos o nosso lar, a nossa casa. O inimigo não tem poder em roubar nada que o Senhor está produzindo. Por isso produz em nós, Santo Espírito de Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Isso aqui não é uma rotina qualquer, Pai. Isso aqui, eu sei que muitas pessoas, de tanto fazer, já se acostumaram com uma rotina qualquer. Mas isso é olhar para a vara, olhar para as listras, olhar para aquelas salpicadas. Assim como em Apocalipse diz, aquele que veio e tem as suas vestes salpicadas pelo sangue. Como João viu as suas vestes sendo salpicadas pelo sangue. Oh, Jesus. Ore cantarabaxo, ore cantarabaxo. Ore badabaxo, ore cantarabaxo. Ore mandebaxo, ore cantarabaxo, ore cantarabaxo. Ore mandebaxo, ore cantarabaxo. Ore cantarabaxo, ore cantarabaxo, ore mandará. Eu sei que teus sonhos são mais altos que os nossos. Eu sei que são melhores que os nossos. Então produz os teus sonhos em nós. Produz os teus sonhos em nós, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, a noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Podeis participar do pão que é representado pelo corpo de Cristo.
Pai, nós nos colocamos como oferta. Atrai os teus filhos para a tua casa, para Betel, Senhor. Atrai os teus filhos para Betel, Senhor. Nós levantamos uma coluna em Betel. Coluna é memorial. Coluna é sustentação. Nós levantamos, Pai, em cima da rocha que é Cristo. Aleluias, 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 aleluias. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Podeis participar do cálice que é representado pelo sangue de Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse dia, por essa casa. Que teu sangue transformou em faminto tua alma saciar. Cantará baixo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Graças te damos, Pai. Glórias a Deus. Duas ceias marcaram a história da Bíblia. A primeira foi Jesus com o discípulo. E depois foi Jesus agora ressurreto com os discípulos de novo. Nós tomamos essa Santa Ceia, como eu disse, talvez para alguns vai ser a última do ano, mas ainda tem Natal aí. Deus vai fazer coisas, irmão. Essa ceia Ele vai estar presente. Prepare a sua casa, prepare o seu coração. Irmão, esse Natal, crie um ambiente. Sabe, eu vejo que tem pessoas que chegam no Natal, parece que se desvia. Não faça isso não. Crie um ambiente para o Senhor. Onde você estiver, pegue a mão das pessoas. Louve ao Senhor, ore ao Senhor, sabe? Lembre que o dono da festa é Ele que manda na festa. Então, faça o que o dono está... O dono, a festa é dele, como foi dito ontem. Se o aniversariante é José, eu preciso saber o que José gosta de ganhar. Senão eu vou dar para ele os presentes errados. Então, conheça ele e dê o que ele quer. Sabe o que Deus quer nesse Natal? Deus quer você, exclusivo. Se separe, irmãos, o ano teve tantos dias, separe um dia, sabe, seja exclusivo, Senhor. Eu sei, nós vamos estar em família, nós vamos estar em casa, né? Alguns vão estar com a família. Irmão, pare, sabe, se a família não quiser, se afaste então, mas busque, tente trazer eles para o aniversariante, porque eles vão estar com o coração sedento, com fome disso. Faça isso. Seja diferente, faça a diferença, seja uma resposta nesses dias, seja a resposta do Senhor nesse Natal, seja um presente para muita gente, amém? Vamos agradecer a Deus. E tem aniversário do Gilmar, né? Gilmar está fazendo aniversário hoje, vamos orar por ele também. Tem mais alguém? O Eudes que está em viagem, né? Vamos orar. Nessa oração você coloca a vida do Gilmar, coloca também a vida do pastor Eudes, da Chile, seus filhos, da sua casa e os demais irmãos. Tem alguém que quer fazer um pedido de oração especial?
Eli? Henrique. Vamos orar também pelo Henrique. Mais alguém? Então vamos orar ao Senhor, pelo Henrique, Gilmar, pastor Eudes. Pai, nós te agradecemos por este culto. Nós apresentamos aqui, Pai, a vida dessas pessoas. O Senhor é presente, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Visita agora eles, ó Deus. Envia os teus anjos lá, no Henrique. Visita, meu Deus, o Gilmar. Pai, obrigado pela vida do teu filho, do teu servo. Possa trazer ao teu coração as tuas palavras, os teus sonhos sejam colocados sobre ele. Oh Deus, abre os olhos, abre os ouvidos, ó Pai, para que esses dias a tua igreja, Pai, possa sonhar contigo, possa sonhar com esse dia, o dia da vinda. Sim, Deus, que esse dia esteja gravado em nossos corações, para que a gente não perca o foco, para que o nosso olhar seja contínuo sobre isso. Ó Espírito Santo, visita essas pessoas, sara, entra com cura, entra, meu Deus, com salvação nos lares, visita eles agora, que eles possam ser tocados agora, pelo Teu Espírito. Nós declaramos em o nome de Jesus, um novo tempo sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui apresentado. Visita o pastor, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, Pai. Atrai, ó Deus, a sua casa para Ti, atrai, ó Deus, os Teus filhos para Ti, para Betel, para esse lugar que o Senhor deu a Jacó, que esteja em nossas vidas, em nome de Jesus. E se prepare, se durante esses dias Deus te der sonhos, você já vai saber o que Ele quer que você faça. Amém? Deus vai dar sonhos, então se prepare, pegue os sonhos e você já vai saber o que é para fazer. Então você já acorda, às vezes você vai estar sentado, Deus vai fazer você dormir em um cochilo de 1 minuto, Deus pode te dar um sonho de 1 hora, porque Deus não está caminhando no tempo nosso, Deus caminha em outro tempo. Então, quando Deus te der, é uma mensagem dos céus. Estenda as suas mãos. Quarta-feira nós temos culto de oração e ensino. Nós temos aqui os cultos que são mentorias que a gente tem liberado todas as quartas-feiras. Temos culto no sábado, à noite e no domingo pela manhã. Até nós daremos os avisos do que vai acontecer no final do ano, tá bom? Lá no grupo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todo o sempre. E todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua